2, parte B, característica de uma O real, o slew rate. O slew rate é definido como sendo a máxima taxa de variação da tensão de saída no tempo, ΔVS por ΔT. Para entendermos melhor, considere o seguinte exemplo. Um buffer é alimentado com uma tensão que é um pulso. Tá? Então considere que a tensão de entrada é um pulso retangular de 2 volts de amplitude e 3 microsegundos de largura. Se o nosso AO fosse ideal, a saída seria rigorosamente igual à entrada. Como existe essa limitação, o slew rate, a saída vai ser essa, quer dizer, a tensão de saída leva um certo tempo para atingir os 2 volts. Da mesma forma, quando a entrada vai a zero, a saída leva um certo tempo para ir a zero. Então dizemos que existe aqui uma distorção por slew rate, devido ao slew rate. Neste caso, então, o slew rate ele é igual ao ΔV de saída, que é 2 volts, no intervalo de tempo de 1 microsegundo, que ele leva para variar, isso é 2 volts por microsegundo. A unidade é volts por microsegundo. Vamos supor que o sinal de entrada ele é mais rápido, isto é, ele tem uma largura de 2 microsegundos, a amplitude é a mesma. Se fosse ideal, a saída seria exatamente igual à entrada. Mas como não é, então existe uma distorção. É fácil de ver que nesse caso a distorção é maior que no caso anterior. Se agora nós tivermos um pulso retangular de amplitude 4 volts e largura 3 microsegundos, novamente, se o AO fosse ideal, essa seria a resposta na saída. Como ele não é ideal, tem essa limitação, demora para que a saída vá de 0 até 4 volts. Vai demorar exatamente 2 microsegundos, já que a taxa de variação da tensão é de 2 volts a cada microsegundo. Novamente, observe que a amplitude ela aumenta se a distorção, desculpe, a distorção ela aumenta se a amplitude aumentar. Então, se a frequência aumentar e ou a amplitude da entrada aumentarem, aumenta a distorção devido ao slew rate. Imagine que a saída é senoidal. Então a saída é Vs igual o Vm, o V de pico, seno de ωt. A inclinação agora, a derivada, ela é variável de ponto a ponto. Então se a saída é senoidal, veja que na origem o ΔV, ΔT, que é a tangente passando pelo ponto, a inclinação é máxima. Por exemplo, se fosse nesse ponto, a tangente seria essa. Se for nesse ponto aqui, ó, no valor máximo, a tangente vale zero e assim por diante. Então nos interessa este pior caso, quer dizer, quando o ΔV, ΔT é máximo na senoide. Então ele é máximo na origem, a gente chega nesse valor aqui, ômega vezes V máximo, se a gente derivar esta expressão aqui em função do tempo, e para t igual a zero, quer dizer, para ômega t igual a zero, o valor máximo é ômega, frequência angular, multiplicado pelo valor de pico. Para a saída não distorcer, isto é, para a saída continuar senoidal, o slew rate do AO tem que ser maior que o pior caso do slew rate no caso da senoide. O slew rate do AO tem que ser maior que ômega vezes V máximo. Ômega é a frequência angular, é 2 vezes π multiplicado por f. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que eu quero aplicar um sinal senoidal de 10 volts de pico num buffer, um amplificador de ganho unitário, e eu quero saber até que frequência eu posso ir sem que a saída seja distorcida por slew rate. Então a gente tem o buffer, tá?
Vou entrar com o sinal senoidal, que tem amplitude de pico de 10 volts, tá? Eu quero saber até que frequência eu posso ir sem que a saída seja distorcida. Isto é, eu vou obter a saída igual à entrada. Sabemos que para não haver distorção, o slew rate do AO tem que ser maior que o slew rate da senoide, no pior caso, que é ômega vezes Vp. Vamos admitir um AO que tem um slew rate de 1 volt por microsegundo. Então, o slew rate do AO, que é 1 volt por microsegundo, tem que ser maior que o slew rate máximo da senoide, que é ômega vezes V de pico, 2π vezes F vezes 10 volts. Daqui nós tiramos que o F tem que ser menor que 1 volt por microsegundo é a mesma coisa que 10 a sexta volts por segundo. Então, passando isso para volts por segundo, fica 10 a sexta dividido por 2π, que é 6,28, vezes 10 volts. Isso dá 15,9 kHz. O que significa isso? Que nessa frequência, o slew rate de uma senoide que tem exatamente essa frequência, a inclinação aqui na origem vale exatamente 1 volt por microsegundo. Se o sinal for mais rápido, se a frequência aumentar, então aqui a inclinação vai ser maior e aí o AO não acompanha, não responde. A consequência disso, distorção para o slew rate. A distorção para o slew rate, no caso de uma senoide, é caracterizada pelo achatamento, uma tendência para tornar essa onda senoidal triangular. Ela começa a ficar triangular. Então, se a gente precisar usar uma frequência de entrada maior, se for necessário uma frequência de entrada maior, então ou você diminui a amplitude do sinal de entrada, ao invés de 10 volts, 5 volts de pico, ou se não puder mexer na amplitude, você tem que trocar o AO por um que tem um slew rate maior. Hoje em dia existem amplificadores operacionais que têm um slew rate acima de 200 volts por microsegundo. São slew rates que permitem que ele responda a sinais de frequência elevada, permite que responda a sinais onda quadrada de frequência muito elevada, sem que a onda seja distorcida. Então, apresentamos para vocês o que é o conceito de slew rate. Até a próxima aula, portanto.